Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. Neste vídeo irei comentar sobre a aceitação da limitação humana. O ser humano ele é um ser que se coloca limite, que se põe limitação. Eu quero dizer que todos nós somos um ser capaz de realizar aquilo que desejamos, somos um ser capaz de produzir a nossa realidade. Nós podemos transformar a nossa história a partir do momento que nós acreditamos que nós somos um ser capaz. Nós não devemos jamais aceitar limite, jamais aceitar que somos um ser limitado. Nós somos um ser capaz, capaz de tudo, capaz de transformar a nossa vida. Quando você acredita que você não é um ser limitado, quando você acredita que você não é esse corpo, que você não é essa mente, você passa a ter uma vida diferente, você passa também a se imaginar diferente, porque o que nós somos é um espírito, e como espírito nós podemos realizar tudo, porque nós somos a centelha divina, nós somos parte do Deus Criador. O Deus Criador que fez o céu e tudo que existe, ele colocou uma pequena partícula dele em cada um de nós. E quando acreditamos isso, nós passamos a desfrutar de tudo aquilo que queremos. O que acontece na maioria das vezes é que o homem, como o Bob Proton fala, ele é pobre de imaginação e fraco de atenção. O homem tem pobreza de imaginação e fraqueza de atenção. Ele imagina-se as piores coisas para a sua vida. Ele imagina sempre um ser derrotado, ele se imagina um ser fracassado. Ele não imagina, são poucos que imaginam sendo um vencedor, sendo um homem próspero. Mas você pode perguntar, ou melhor, você pode dizer, eu imagino, mas quando imagina, se esbarra em outro aspecto, que é a atenção fraca, é a fraqueza de atenção. Quando imagina, ele está sempre imaginando coisa diferente, ele não foca numa só imaginação, ele não foca numa só atenção. O homem tem que eliminar isso, a fraqueza de atenção e a pobreza de imaginação. Tem que ter uma imaginação rica, uma imaginação próspera e tem que ter uma atenção focada. Eu quero um determinado sonho que venha a ser realizado, então eu tenho que imaginar esse sonho. Primeiro de tudo, esse sonho tem que ser um sonho de um homem bem-sucedido, tem que ser um sonho, ou melhor, tem que ser uma imaginação rica, e ao mesmo tempo eu tenho que ficar focado naquilo. Mas o que acontece é sempre essa mudança. Eu foco hoje num objetivo agora, quando for à tarde eu já estou focando em outro, quando for à noite eu estou focando em outro, quando for no outro dia eu já tenho outro foco, já tenho atenção voltada para outro foco. Então o homem ele não se põe uma imaginação rica e nem sequer uma atenção focada por muito tempo. Ele está sempre variando a sua atenção. Nós devemos eliminar essa pobreza de imaginação, essa fraqueza de atenção e começar a imaginar coisas boas e focar permanentemente, ou seja, focar constantemente naquilo que eu quero e que nossa atenção não venha variar ou mudar constantemente, assim como também a minha imaginação. Eu tenho que sempre estar com a atenção voltada para aquele meu objetivo, acreditar que eu posso. Quando eu passo a fazer isso, os limites, as barreiras, as jaulas são removidas da minha vida. Então, por quê? Porque nós somos um ser capaz de transformar a nossa história, a nossa vida. Nada existe para o homem se ele não acredita, se ele não tem a concepção de que aquilo é real. Então, se você tem a convicção de que aquilo que você quer é real, mesmo que você ainda não tenha visto, mesmo que ainda não tenha se transformado naquilo que você deseja, mas já é, de uma certa forma, real, já existe, porque tudo aquilo que eu quero já existe. Se eu quero uma família bem-sucedida, uma família próspera, já existe, tudo já existe. Só basta eu acreditar, porque quando eu acredito, aquilo que eu desejo, aquilo que eu busco na minha imaginação, ele vai vir até mim. Nós devemos
ter essa convicção de que podemos realizar, podemos transformar nossa vida. Nós não somos um ser limitado. A limitação foi posta em nós por pessoas que viveram ou que vivem ao nosso redor, ou até mesmo por nós mesmos, quando aceitamos essa limitação. Não devemos acreditar que não podemos. Nós podemos tudo. Jesus já disse, tudo é possível àquele que crê. O segredo é imaginar que é capaz, que já é real na sua vida. Então, quando fazemos isso, o mundo passa a ser diferente para nós. A história da nossa vida passa a ser diferente. Nós devemos tirar de nós todo o limite. Eu sou uma centelha divina. Nós somos uma centelha divina. E como centelha divina, nós podemos tudo. Tudo Deus pode. Tudo Deus é capaz de fazer. E esse Deus que é capaz de fazer tudo, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em todos ser humano. Então nós temos essa força, embora a maioria desconheça. A maioria desconheça que essa força não existe em nós, que a maioria acredita que Deus está distante. Mas Deus não está distante, Deus está em cada um de nós. Nós somos o templo, o ser humano é o templo de morada dessa centelha divina. E quando eu acredito que eu sou o templo de morada dessa centelha divina, eu acredito que o que eu sou é muito maior do que o que eu penso, do que eu imagino ser, eu sou muito maior do que esse corpo físico, do que a minha mente, porque a minha mente não sou eu. A minha mente simplesmente é um instrumento que eu posso utilizar para o bem ou para o mal, de acordo com o que eu imagino. Quando nós formos capazes de controlar nossa atenção, colocar nossa atenção simplesmente naquilo que queremos, nós iremos alterar nossa realidade. Nós iremos alterar o mundo que vivemos e controlar nossa atenção, ou melhor, deixar nossa atenção focada naquilo e acreditar que aquilo já é real. Quando eu passo a ter, ou melhor, quando eu passo a praticar esse método, eu passo a voltar toda a minha atenção para aquilo que eu quero e não deixar que a minha atenção se desvie nem para um lado nem para outro. Aquilo vai se produzir, aquilo vai chegar ao ponto que vai se transformar em realidade. Então, como Bob Proto disse, eu volto a dizer, nós devemos tirar de nós a fraqueza de atenção e a pobreza de imaginação. Tire de você essas duas coisas, imaginação pobre e a atenção descontrolada. Devemos ter sempre uma atenção focada. Foque sua atenção e você vai perceber que a história vai ser outra, a sua vida vai mudar. Nada existe para o homem se ele não tiver concepção, não tiver a concepção de que existe. Se ele não tem a concepção de que existe, não vai existir para ele. Então nós devemos ter essa concepção de que aquilo que eu quero já existe. Focar a minha atenção toda para aquilo. Quando eu foco minha atenção para aquilo que eu quero, eu já passo a viver, a ter sentimento, aquilo já realizado.